No texto 2 do livro, a gente vai estudar a questão da fábrica global e a nova divisão internacional do trabalho. Na questão do resumo que eu preparei para vocês, a gente tem o primeiro item lá, que é a questão da forma descentralizada de produção. Hoje as fábricas elas funcionam de uma forma descentralizada, ou seja, não há necessidade de eu ter ali todas as etapas de produção no mesmo local. Eu posso ter cada etapa de produção em um país diferente. Vamos supor que eu seja uma indústria automobilística. Eu posso fazer o corpo do carro em determinado país, colocar os pneus em outro, colocar o motor em outro, ou eu posso confeccionar todas essas partes em territórios diferentes, fazer com que enviem essas partes para um outro território para a montagem desse automóvel e ainda posso manter o meu financeiro no meu país de origem. Então, eles não se importam mais com a questão da forma de produção centralizada. Uma outra coisa também é as vantagens oferecidas ao custo de produção. As transnacionais elas se preocupam hoje muito com a questão da margem de lucro, porque a margem de lucro vai definir a possibilidade de aumento na competitividade no comércio global. Como assim? Se eu conseguir fazer do meu produto ficar mais barato, eu tenho grandes chances de ter um mercado consumidor maior. Agora vamos para a cadeia produtiva e o conjunto de etapas. Como a gente consegue definir a questão da cadeia produtiva? A cadeia produtiva são operações sucessivas que vão desde a extração ou obtenção de matéria-prima até a produção, comercialização e distribuição de mercadorias. Uma fábrica global, a cadeia produtiva descentralizada e as inovações tecnológicas intensificaram os fluxos comerciais, modificando o mercado de trabalho, exigindo mão de obra qualificada e criando novas formas de desemprego. Hoje a gente sabe que as empresas elas estão cada vez mais tecnológicas. Isso faz com que eu precise de uma mão de obra qualificada que tenha um alto índice de desemprego, porque com a tecnologia eu faço muito mais itens, muito mais produtos com menos mão de obra e cada vez mais rápido. Continuando ali no mesmo texto, o que acarretou ao mercado de trabalho? É importante a gente entender a nossa condição no mundo que a gente vive hoje. Como é que a gente é visto? Hoje no mercado de trabalho existe uma forte concorrência. As empresas estão mais preocupadas numa contínua renovação das estratégias de produção e comercialização de seus produtos, porque elas aderem novas tecnologias no processo produtivo. Essas tecnologias que fazem com que os produtos fiquem com mais qualidade, sejam produzidos mais rápido, com menos pessoas no processo de produção. São menos trabalhadores, que faz com que aumente a necessidade de uma maior demanda por trabalhadores criativos e não só simplesmente trabalhadores comuns, que saibam operar a máquina e que tenham flexibilidade em fazer várias coisas. Para a gente ter essa característica de funcionário, a gente precisa cada vez mais de um nível de escolaridade maior. Não dá para manter mais hoje trabalhador sem qualificação, sem nível de escolaridade. Que esses trabalhadores sejam capacitados a se adaptar constantemente às mudanças em todos os setores de produção. Isso vai fazer com que ele consiga resistir no mercado de trabalho. O que isso acarreta para os trabalhadores? Isso acarreta numa dificuldade para se manter nos postos de trabalho. Qualificação, mecanização das transnacionais. Isso faz com que o trabalhador que ele tenha cada vez mais dificuldade de se manter com seu emprego, no seu posto de trabalho. Isso faz também com que ele mude constantemente de emprego. Isso faz com que ele tenha dificuldade de conservar a estabilidade no trabalho. Faz também com que ele não conserve a estabilidade dos seus rendimentos. Ou seja, se ele está cada hora num lugar, fazendo um trabalho diferente, ele não consegue se estabelecer num local, não consiga permanecer com aquele ganho que ele sempre teve. Isso vai interferir na questão dos rendimentos. Hoje,
remuneração é igual a produtividade. Quando eu pago bem um trabalhador, é porque ele me demonstra que é muito produtivo. E para você manter esses funcionários hoje dentro das empresas, esses funcionários qualificados, essa mão de obra especializada, né? Esses trabalhadores mais criativos, mais qualificados, você precisa ter relações de trabalho flexíveis. Não adianta mais você manter aquelas mesmas relações de trabalho como se tinha no passado. Hoje em dia, essas transnacionais percebem que a produtividade e a criatividade ela está ligada a um descanso mental, a períodos maiores de lazer. No livro de vocês, tem uma figura lá de um trabalhador utilizando lá um espaço em que ele brinca lá na sala de jogos. Uma sala bem aconchegante com esses jogos de fliperama. Depois deem uma olhada lá. Aí agora vamos falar do aumento do desemprego na economia global. Nesse texto ele vai explicar duas formas diferentes do desemprego hoje no mundo. Ele vai definir lá a primeira questão ele chama de desemprego tecnológico ou estrutural. E o que vem a ser isso? Derivado da substituição da mão de obra pela mecanização, que eu já havia falado em slides anteriores, a automação, a informatização do processo produtivo. Ou seja, se você mecaniza, se você informatiza, se você torna o processo informatizado, processo de produção informatizado, mecanizado, a máquina vai substituir o trabalho do homem. Ela vai produzir muito mais, com custos menores, pois as empresas não têm a necessidade de pagar salários para essas máquinas. Então, um menor custo e um maior número de produção, porque a máquina ela produz muito mais rápido que o homem. E através dessas novas tecnologias de produção, as empresas visam economizar com pagamentos de mão de obra, obtendo mais lucros. Isso é uma lógica do capital. É preferível que um empresário ele invista em máquinas para não ter vínculos com trabalhadores e salário de trabalhadores, do que ele permanecer onerando sua indústria com um capital humano. Então a lógica do capital ela segue essa direção: mais mecanização, mais informatização, menos trabalhadores, menos custo na produção, produto mais barato para o meu mercado consumidor. E isso vai causando o desemprego, que no livro define como desemprego tecnológico ou estrutural. Também tem uma outra forma de desemprego, que é o desemprego conjuntural ou cíclico, que no livro é definido como uma dispensa de mão de obra durante crise econômica. Isso aí é o que vai acontecer com a questão do Covid-19. As empresas não vão conseguir resistir a pagar os salários dos trabalhadores. Parte da economia vai ter uma demissão em massa. A gente acompanha pelos noticiários que os setores de serviço foram os mais afetados, e esse setor de serviço ele vem dispensando funcionários constantemente. Nesse período, as demissões são temporárias. Se é reestabelecido a economia, quando a economia voltar, esses empregos são retomados à medida que a crise é superada. No texto lá, As Consequências do Desemprego e o Futuro, o autor ele vai descrever a importância da escola dentro dessa questão do desemprego. Porque se a gente está falando que as empresas optam por uma mecanização e uma informatização dos seus setores, ela precisa cada vez mais de uma mão de obra qualificada, uma pessoa que consiga operar a máquina, consiga ter uma facilidade com a informatização. A questão da informatização não é uma coisa simples. Essas tecnologias da informação elas precisam ser trabalhadas com os jovens. Nesse texto, o que fica de importante é o papel da escola. Nós, como professores, devemos instruir vocês desse mundo cada vez mais tecnológico, informacional, que vocês desenvolvam essas habilidades, porque vai ser muito importante. Isso está muito claro agora nesse período de pandemia. Não tem outra forma que não seja a informatização. E quem não estiver nesse mundo, basicamente fica excluído da informação. Só que a escola também tem um outro papel
muito importante, que é o desenvolver atitudes sociais. Não basta só a gente ficar percebendo essas mudanças sem não criar críticas, sem não criar cidadãos críticos de sua realidade. Não é justo essa realidade de aumento da população e uma diminuição considerada do emprego. As pessoas necessitam de trabalho para que elas gerem renda, para que elas investam cada vez mais no seu desenvolvimento. Então, trabalhar essa questão social dentro da escola também é muito importante. E aí, por último, pelo menos o último item que eu defini para hoje, a gente vai falar sobre a globalização e o capital financeiro. A tecnologia e a informatização também afetou essa questão do capital financeiro. Hoje, a gente percebe estatisticamente que existem mais, principalmente a questão dos jovens, de terem contas em bancos digitais, praticar investimentos em setores que antes eram uma coisa mais técnica. Então hoje, qualquer jovem, por meio de um celular, por meio da tecnologia, é capaz de investir tanto em ação quanto em título e fazer investimentos para o seu futuro. Então, aí eu peguei 2 itens de investimentos que estão cada vez mais comuns entre pessoas com poder aquisitivo maior, que é a questão da ação e do título. Aí o livro vai lá definir o que é uma ação. É um documento que indica a pessoa ser possuidora ou proprietária de certa parte ou fração de determinada empresa. E aí tem a questão do título. O que vem a ser aquela pessoa que investe em título? A gente geralmente costuma colocar títulos públicos. O documento que representa ou certifica a posse ou propriedade de algum bem ou valor financeiro. Então, nesse último texto que eu escolhi aqui, a gente consegue reparar que esses mercados financeiros estão cada vez mais integrados. Há mais facilidade das pessoas investirem seu dinheiro em várias formas de investimento. E aí ele termina com a definição de capital especulativo e capital produtivo. O capital especulativo, ele se refere a um recurso investido com o objetivo de obtenção rápida de lucros em operações de compra e venda de moedas, ações e commodities. O capital produtivo, ele destina-se ao aumento do poder produtivo de uma economia. Hoje, com essa integração das bolsas de valores no mundo, você pode ser um acionista de qualquer empresa em qualquer parte do mundo. Isso faz com que economias fiquem dependentes desse mercado especulativo. Isso faz com que determinada informação levem esse capital investido de um lugar para outro, fazendo com que empresas fiquem falidas e também fazendo com que pessoas percam cada vez mais dinheiro nesse tipo de investimento. Foi essa a proposta para a aula de hoje. Eu vou continuar elaborando mais conteúdos. Eu volto na semana que vem. Até mais. Bom final de semana.